Olá a todos, desse lado espero que esteja tudo bem convosco. Vamos então hoje fazer aqui uma análise depois deste intervalo de quase 40 dias aqui sem qualquer vídeo. Vou-vos dar aqui alguns gráficos, claro que obviamente será aqui, como sempre, não é? Uma perspectiva técnica, apesar de que os fundamentais e a macro também têm que lá estar, mas aqui em forma de simplificação, e também é isso que tenho dedicado o canal. Vamos então aqui ver alguns gráficos em termos técnicos. Então, vamos começar aqui pelo S&P. Poderemos ver que o S&P 500 ou o S&P 500, como assim quiserem dizer, reparem que estas boxes que eu tenho aqui assinaladas têm sempre dois conjuntos de velas, aqui em julho, agosto de 2015, depois também aqui em setembro, outubro de 2018, voltamos também aqui em dezembro de 21, janeiro de 22 e depois aqui o mês de outubro de 2025 e agora o mês de novembro que ainda não está acabado, daí também ter aqui um ponto de interrogação. O que é que acontece aqui em todos estes momentos? Reparem, sempre que existe aqui uma bearish engulfing, e este seria aqui o caso em 18, em setembro de 18, outubro, poderia criar aqui algumas dúvidas, mas denota-se claramente, e se quisermos também aqui a par com julho e agosto de 2015, claro que eu não estou aqui a fazer muito zoom, mas posso-vos garantir que existe aqui então um padrão de bearish engulfing ou um padrão de vela envolvente em baixa, que depois também acabou aqui por dar correções então aqui nesta primeira ocasião. Nesta segunda ocasião aqui em 2018 também acaba por fazer. Vamos aqui a finais de dezembro, inícios de 2022, também tivemos aqui esta correção, que é a mais recente, e agora voltamos a ter exatamente o mesmo sinal que tivemos nestas três ocasiões. Claro que, e não descartando, e eu defendo sempre a complementariedade, temos de ter aqui os fundamentais e a parte macro também, eu aqui só falo numa perspectiva técnica, mas não devemos descartar essas duas componentes além da técnica. Mas poderíamos ter aqui então, e é para isso que apontam as probabilidades destes três acontecimentos, uma vez mais digo, em termos técnicos, que poderia acontecer novamente a mesma situação e termos aqui alguma retração, isto é, no próximo mês. Se, efetivamente, hoje estamos a 22, esta vela ainda não fechou. Atenção, vamos ver se efetivamente então, daí estar aqui o ponto de interrogação, se vamos ter aqui um novo padrão de bearish engulfing. E daí que, reparem, em 2022 tivemos aqui entre avanços e retrocessos, obviamente, mas o mercado corrigiu aqui há alguns meses, aqui a correção foi muito mais curta e aqui também, não é? Aqui podemos falar que no mês seguinte isto deu aqui uma oportunidade em termos de swing, mas um swing muito curto. O que poderia acontecer também, caso esta vela de novembro finalize aqui ou mais abaixo, ok, e que faça este padrão, poderia-nos também dar aqui uma oportunidade de swing, como também nos poderia dar, por exemplo, um movimento aqui como deu em 2022. Só para arranjar aqui um enquadramento de quanto é que poderia ir aqui o movimento. Depois, ainda utilizando aqui o S&P, podemos ver que, e olhando aqui em termos relativos, ver aqui o ETF do Consumer Staples, ou o consumo básico, não é? Aquilo que as pessoas precisam para viver. Claro que isto é muito subjetivo, obviamente, mas vendo de uma perspectiva geral, não é? Aquilo que toda a gente na sua base precisa, e este tipo de empresas, já agora aqui gráfico regular, poderemos ver que em time frame diário, reparem, primeiro, aliás, vamos aqui em time frame semanal, e acrescentando aqui, não é? Acrescentando aqui o S&P, vocês reparem, não é? Isto, não é? Do conjunto destes dois gráficos, ou partindo do pressuposto aqui deste relativo, em que do lado esquerdo temos o Consumer Staples, um ETF, consumo básico, e do outro lado temos o S&P, e também aqui em baixo o gráfico do S&P de forma isolada, reparem que isto é como se nos desse aqui o trigger, não é? Dá-nos aqui o sinal para, efetivamente, neste caso, o ETF do consumo básico ter uma melhor performance daquilo, contra aquilo que é aqui a performance do S&P. E se repararem, sempre que quebra aqui todos estes canais descendentes, o que é que acontece aqui ao S&P, não é? Vocês podem ver. E agora poderíamos novamente estar aqui às portas, uma vez mais, de um movimento semelhante. Mas agora
vamos aqui a time frame diário e reparem, agora já não preciso aqui do S&P. Reparem na vela que fez, não é? Aqui no dia 20 de novembro, não é? Aqui quinta-feira. Coube uma forte correção, é uma grande verdade, e então, neste caso, até podem ter caído os dois, mas aqui o que caiu mais foi o S&P, não é? Só assim é que este gráfico pode subir, porque a mim o que me interessa é que o XLP, não é? O ETF, tenha uma melhor performance do que o índice, de modo geral. Tanto pode cair como subir, mas aqui claramente, quer o XLP tenha subido ou caído, caiu menos ou subiu mais. Aqui não há volta a dar. E o que é que aconteceu, então, aqui na sexta-feira? Na sexta-feira vimos uma recuperação até bastante significativa da parte dos índices. Falemos aqui do S&P, que é o que estamos aqui a tratar, e reparem que neste caso, ficou praticamente estagnado. Porque as pessoas tendem a comprar este ETF em momentos de maior incerteza ou para se defenderem de algo. Quer dizer que a performance de um e de outro, apesar de que foi ligeiramente a favor do S&P, foi um movimento muito ligeiro, não é? Por isso que podemos dizer que tanto o XLP como o S&P, até agora poderemos fazer esse exercício. Reparem, o S&P nós já sabemos que subiu, mas vendo aqui de forma isolada, reparem também, não é? Também vimos aqui o XLP a subir. Daí que este gráfico, vemos o XLP que subiu a 1.9 e vamos aqui ver o S&P e subiu 0.98, não é? Neste caso, como poderemos ver aqui na sexta-feira, não é? Reparem o que é que acontece aqui no gráfico. Chegámos aqui ligeiramente negativos, não é? Naquilo que foi a abertura do dia, mas não deixámos de subir aqui 0,11, porque aqui estamos a ver em termos de velas, e esta vela vermelha pode ser um indicativo, como é que eu hei de dizer aqui? Pode ser um falso indicativo, porque se nós virmos em gráfico de linhas, reparem, houve aqui uma subida muito ligeira. Daí que mesmo com a subida, e nós temos a olhar, os índices estão a subir, o S&P sobe, o Nasdaq também sobe, o que impulsiona estes índices são as 7 magníficas, reparem, as pessoas não deixaram de comprar um setor mais defensivo, que é o setor do consumo básico, e tende a ter uma melhor performance em momentos de incerteza, em momentos que as pessoas querem defender. Será que isto nos está aqui a lançar algum sinal num dia que o S&P sobe ali 1%? Não é? Vamos ver no futuro. Agora, claro, se começa aqui a ultrapassar este nível dos 0.0120 e se quebra novamente aqui, e estaremos atentos também àquilo que é o gráfico do S&P, aqui dá-nos um sinal de alerta. Claro que, como se diz também na microeconomia, não é? Ceteris paribus e tudo o resto é constante, nós não podemos só olhar aqui para uma variável, temos que olhar para várias. Eu estou-vos a mostrar um gráfico em termos técnicos, claro, e também vos mostrei aquelas 4 sequências de bearish engulfing que acontecem desde 2016, mas não podemos olhar para isto de forma isolada, obviamente, não é? Não esquecer isso. Depois, então, vamos aqui ver as yields a 10 anos. Vocês veem aqui 4.06, não é? Mas podemos ver que isto na prática é multiplicado por 10, não é? Este gráfico, porque se formos aqui, reparem, 4.06, não é? A yield não muda. Atenção. Só que tem esta multiplicação por 10, mas na prática é exatamente a mesma coisa. Só para vos dar aqui este detalhe. O que é que eu quero destacar aqui? No mercado obrigacionista, com mais incidência aqui para as yields das treasuries a 10 anos, é que estamos a ter claramente uma tendência decrescente, tanto em termos de máximos, não é? Reparem nisto, como também em termos de mínimos. Agora, dizem-me assim, João, epá, isto até poderias colocar aqui, não é? Isto, imaginemos, continua aqui, só que agora já parece querer começar a lateralizar, ou será que vai cair de forma mais paulatina, não é? Mais devagar. Lá está, a pessoa não sabe o que dá a ideia aqui, não é? Vou só desfazer aqui o que desenhei. O que dá a ideia aqui é que poderemos estar a entrar agora numa fase de alguma lateralização, não é? De alguma consolidação que não saísse destes níveis dos 3,95 e os 4,20. Okay? Ter aqui isso em atenção. Aqui descemos de forma muito mais, entre aspas, agressiva. Agora aqui parece que estamos a querer consolidar ou lateralizar. Ok? Atenção aqui a este gráfico. O que é que eu depois tenho aqui também para vos mostrar?
Tenho aqui também um setor que é o setor dos dispositivos médicos, não é? Aqui um ETF. Podemos ver aqui que em time frame semanal, reparem, temos aqui uma espécie daquilo que é uma figura triangular, apesar de que vem aqui de uma tendência crescente, mas ao mesmo tempo é uma tendência crescente, mas ao mesmo tempo lateral, não é? Pelo menos nos últimos tempos. Mas não deixa de ser aqui uma figura triangular e poderia-nos dar aqui uma oportunidade, não é? Fazendo aqui o traçar daquilo que é este objetivo, poderia-nos levar aqui a valores aproximadamente, não é? Vou só colocar aqui um valor aproximado, não estou aqui a ser exímio, mas poderia-nos levar aqui à zona dos 72,68, ok? Não esquecer aqui este valor, até vai ficar aqui demarcado. Estaríamos aqui a falar numa valorização de aproximadamente, deixa-me andar aqui para o lado para eu conseguir ver, de 16% aproximadamente. Agora, para terminar, temos aqui então o ETF aqui que representa as 100 tecnológicas, não é? Aqui o Nasdaq 100, mas é equal weight. O que é que isto quer dizer? É que todas as empresas têm exatamente o mesmo peso, não é como o índice normal, digamos assim, entre aspas, não é? Que é ponderado pela capitalização bolsista. Aqui todas as empresas têm exatamente o mesmo peso, estas 100 empresas, e podemos reparar que em time frame diário, reparem, aqui finais de fevereiro, ou meados, finais de fevereiro, vemos aqui um teto, depois continuamos aqui com este teto em meados de junho, voltámos aqui a 16 de julho aproximadamente, durante agosto andámos aqui a marinar, entre agosto e setembro andámos sempre aqui a marinar sobre esta zona que tinha sido uma zona de resistência e virou suporte, e agora, não é? Mais precisamente, vemos que novamente onde é que o preço respondeu? O preço respondeu exatamente onde tinha que responder. É aqui que o preço tinha que responder. A probabilidade era aqui. Porquê? Porque foi uma zona que andou a marinar quase 2 meses. Foi também zona de resistência. E quando andou aqui a marinar, fez diversos suportes. É aqui que o preço tinha que recuperar. E na quinta-feira, reparem, fechámos bastante bem e na sexta houve uma recuperação. Ok, até aqui tudo ok. Mas o que é que os críticos, digamos assim, não é? Aqui da análise técnica e fundamental, têm falado é que isto poderia ser aqui, não é? Vocês já devem estar a imaginar um ombro cabeça a ombro. Muita gente aponta para isso. Eu não aponto aqui por dois motivos, que são, neste caso, aqui este podia ser o primeiro ombro e este o segundo. Ok, mas só aqui já estamos a cometer, não é nenhuma inconfidência, não é na prática, mas de forma standard, neste caso os ombros, claro que o primeiro tende sempre a ser maior que o segundo, mas aqui o ombro, reparem, tem muita proximidade com aquilo que é a cabeça. É esta a verdade também aqui. Reparem, entre a cabeça e o primeiro ombro, vai uma distância muito pequena. Se calhar o ombro ideal seria ligeiramente mais abaixo. Claro que não há ombros ideais, não é? Digamos assim, mas para ser, se calhar, para estar aqui melhor cotado em termos de probabilidades, seria, por exemplo, nesta zona. Mesmo assim, ser aqui ligeiramente maior que o segundo ombro. Mas, vamos ver, não deixa de estar invalidado por isso. O que depois poderia também, aqui, uma situação que eu reporto, é que a pendente no ombro cabeça a ombro tem que ser uma pendente positiva. E reparem que nós temos aqui um novo mínimo face aqui a este primeiro ombro. E depois, vendo em termos aqui daquilo que é o epicentro do ombro, cabeça a ombro, não é? Já agora vamos ver aqui como é que se está a comportar. E aqui o epicentro eu até acho que está bastante bom, não é? Reparem, aqui nos máximos, o epicentro está bom, a pendente não está aqui tão boa, mas isto também é aqui em termos de sombra. Se fôssemos ver isto em gráfico de unhas, reparem que aí sim já era melhor, mas depois penalizava aqui o segundo ombro. Mas se fizermos uma mistura destes dois tipos de gráficos, juntarmos aqui o epicentro e este ombro, se não ligarmos à distância que está da cabeça, sim, poderia estar aqui efetivamente uma figura de ombro-cabeça ombro. Agora, claro, poderia dar aqui mais confirmações, mas vamos ver então como é que o mercado se comporta. Para já recuperou onde tinha que recuperar. Imaginemos que faz aqui que isto não foi um reteste, mas que imagina que agora até fazemos aqui outro reteste e depois a partir daí partimos. E claro, e se partirmos
este ombro, cabeça-ombro, não é? Vamos ver onde é que isto nos poderia dar. Já agora, só para ter aqui uma ideia, caso se venha a confirmar este ombro, cabeça-ombro. Para mim tem algumas variáveis, como vos disse, que não estão como eu gostaria que estivessem, mas vale o que vale, não é? Vale o que vale. E reparem, onde é que isto nos poderia levar mais ou menos? Aqui à zona dos 94, não é? Que foi onde aguentou também aqui no dia 23 de junho, aproximadamente. Aqui no dia 23, exatamente, 23 de junho. Era onde podia aguentar. Eu vou também deixar aqui este target de forma aproximada, aliás, vou até colocar assim, a zona dos 94, 22, 94, 59, era estes os valores então que deveríamos estar atentos caso façamos aqui a ruptura de toda esta zona que atuou como resistência e posterior suporte. Ora, por hoje não tenho aqui nada mais a acrescentar, resta desejar-vos continuação de um excelente sábado, um excelente fim de semana também, bons negócios e até ao próximo vídeo.